Olá, pessoal. Essa é a nossa videoaula para tratar da primeira parte do balanço patrimonial, né? Como vocês sabem, o balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis mais importantes que nós temos na composição das demonstrações que as empresas têm que elaborar. E nós vamos trabalhar, então, o nosso balanço em duas partes. Uma primeira parte tratando de forma mais específica do ativo e numa segunda parte tratando, então, do passivo. Então, para iniciar a nossa discussão, primeira ponto importante é entender, né, o que é o balanço patrimonial, né? Então, esse conceito que aparece aí na tela, ele indica a importância do balanço como um elemento de equilíbrio, né? Então, aquilo que sempre se fala em relação ao balanço, né? Ativo igual a passivo exigível mais patrimônio líquido, aquele conceito básico que a gente aprende lá no início e que é essencial para quando se trata da definição do balanço patrimonial, ou seja, o total de ativos tem que fechar com o total de passivo exigível mais o patrimônio líquido. Isso é que dá o equilíbrio, que é o balanço, né, da onde vem essa nomenclatura do balanço patrimonial, é justamente dessa noção de equilíbrio entre esses componentes patrimoniais, em que a gente possa expressar a riqueza da empresa em relação às obrigações que ela tem com terceiros e com os sócios da empresa. Então, a estrutura principal do balanço patrimonial é composta pelo ativo, pelo passivo, né, que a gente também chama de passivo exigível, e pelo patrimônio líquido. Sempre nessa relação de equilíbrio entre esses elementos patrimoniais, em que a gente vai ter dentro do ativo, né, os bens e direitos da empresa, e do outro lado, então, no passivo, essas obrigações do exigível, que são focadas essencialmente, né, em terceiros, né, e do patrimônio líquido, que é as obrigações com os acionistas, como a gente vai ver na sequência aí da discussão desse tema. Bom, então, em relação ao ativo, desde da entrada em vigor do CPC 26 e das alterações na Lei 6.404, a gente tem o ativo classificado em dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante, que é aquilo que a gente já vem discutindo, né? O conhecimento básico da contabilidade, de como fazer lançamento, é sempre tentando inserir contas dentro do ativo circulante, do passivo circulante, em relação aos elementos patrimoniais que a empresa tem. E essa composição de ativo circulante e não circulante permite com que a gente, na hora de apresentar o balanço, a gente resuma, né, ou apresente de forma resumida como é que é a composição dos elementos patrimoniais, a partir do momento que a gente tem uma boa definição do que seja ativo circulante e do que seja passivo circulante. Isso leva a uma classificação dos elementos patrimoniais é, direcionada à questão da liquidez, né? Então, no ativo circulante aparecem os elementos chamados de maior liquidez e no ativo não circulante os de menor liquidez. Ou seja, quando tu fala em ativo circulante, tu está falando naquilo que tu efetivamente dispõe para cumprir suas obrigações dentro de um determinado prazo. E no não circulante, aqueles que não estão, recursos que não estão disponíveis para serem convertidos em recursos financeiros, em dinheiro. Né? Na verdade, são recursos que a empresa tem para que a empresa exista, para que sua estrutura física esteja pronta e disponível para ser utilizada. Então, isso diferencia o ativo circulante do não circulante, como nós vamos ver na sequência. A Lei 6.404, a partir da mudança vinda na Lei 11.638 e 11.941, né, que ajustaram a Lei 6.404, essa classificação também ficou claramente definida, né? Que o ativo ele é circulante e ele é não circulante. Então, toda vez que a gente pensar em elementos patrimoniais, e isso é essencial, porque o balanço é importante nesse sentido, né? Apresentar os elementos patrimoniais, a gente vai pensar em elementos do ativo circulante e ativo não circulante. Bom, o CPC 26, ele define de forma clara quais os elementos que devem compor o ativo circulante, ou seja, isso leva a crer que quem não estiver satisfazendo esses requisitos, ele deverá então ser classificado como ativo não circulante. Então, o CPC 26, ele elenca 4 principais elementos. Então, primeiro, espera-se que seja realizado, pretende-se que seja vendido ou consumido dentro do ciclo operacional.
Então, a gente já falou várias vezes, né, que o ciclo operacional é aquele processo que vai desde a compra de um determinado produto, de uma matéria-prima, até a sua venda e recebimento final desse valor dessa operação. Então, a empresa gira, né, em cima do seu ciclo operacional. O ciclo operacional é que mantém o funcionamento, né, na verdade, o funcionamento da empresa decorre do ciclo operacional, né? Todas as empresas com fins lucrativos, principalmente, elas compram um produto ou prestam um serviço pensando em gerar benefícios através da venda do produto. Então, cada vez que a gente pega um valor que foi investido na empresa, compra um produto, processa ele, vende e recebe, a gente fez um ciclo. Então, isso é o ciclo operacional da empresa. Em geral, os ciclos operacionais da empresa são rápidos, né? Eles giram de forma frequente. Alguns ciclos são maiores, então, quando os ciclos são maiores, esses ciclos podem interferir dentro dessa definição de circulante. Também são circulantes aqueles itens mantidos essencialmente para negócio, né? Então, quando a gente fala de a empresa comprar um bem para utilizar na atividade operacional da empresa e comprar um bem com a intenção de vendê-lo, esse que está com a intenção de vendê-lo, ele é um item para negociação, né? E quando é para utilizar na empresa, ele é um não circulante. Então, o circulante é aquele que eu não pretendo usar na atividade, sim, eu quero só comprar para revendê-lo. Títulos de mercado também, de negociação imediata, também são circulantes. Tudo aquilo que eu compro, mas eu não tenho intenção de manter na minha atividade, ele é um título com intenção de negociação, título ou bem. Então, entra como circulante. Espera-se que se realize até 12 meses após a data do balanço, então, é o ponto de referência, né? De acordo com o balanço que a empresa tiver, se ele for trimestral, semestral, anual, seja como for, 12 meses após aquela data daquele balanço, tudo que vencer nesse prazo é considerado circulante, ou que se seja consumido, ou que se pretenda consumir dentro desse prazo, ele vai ser classificado como ativo circulante. Então, por isso que a gente tem a questão dentro do ciclo operacional ou até 12 meses após a data do balanço. Se o ciclo operacional for superior a 12 meses, então o circulante também vai ser superior a 12 meses, né? Ele vai acompanhar o ciclo operacional num primeiro momento. Quando o ciclo operacional é menor, o limite é 12 meses após a data do balanço. E, obviamente, tudo que represente caixa ou equivalente caixa também serão itens do ativo circulante. A menos, claro, que seja um dinheiro, por exemplo, depositado numa conta para cumprir uma obrigação judicial. Então, aí ele não seria circulante. Se não, tudo que for dinheiro vivo, né, ele é classificado como circulante. Além disso, a gente tem a classificação que a Lei 6.404 nos traz, que é uma subclassificação dos elementos do ativo circulante. A gente tem que ter o cuidado nesse sentido para entender que na lei, no CPC 26, não há essa classificação disponível, crédito, estoque. Então, quem apresenta literalmente pelo CPC 26, ele só coloca ativo circulante com todas as contas, sem classificar dessa forma. Já quando vocês enxergarem um balanço que esteja publicado no formato da Lei 6.404, ele vai estar classificado em subgrupos, como disponível, crédito, estoques e despesas antecipadas, que são subgrupos que melhor evidenciam, né, como deveria ficar a classificação, o ordenamento, né, seria melhor a palavra, do ativo circulante, que vai permitir que a gente entenda melhor, até pela própria nível de liquidez que cada componente tem, como é que a gente classifica os elementos do ativo circulante. Então, no disponível é aquilo que é efetivamente disponibilidade, né? Caixa, banco, aplicação, aquela aplicação que eu posso sacar a hora que eu quero. Então, isso é a nossa disponibilidade. Créditos são todos os direitos que a empresa tem a receber, né? Principalmente de clientes, mas todos os valores a receber, bens para negociação, títulos para negociação, tudo isso vai estar dentro dos créditos. Os créditos têm uma amplitude grande dentro do ativo circulante. Os estoques, sim, os estoques é um elemento extremamente importante, né? Porque
a movimentação do estoque, a venda do estoque, ela afeta diretamente o resultado, né? Porque você sabe que estoque vira custo das mercadorias, custo dos produtos vendidos, então ele tem uma relação muito importante e às vezes um peso muito significativo, principalmente em empresas comerciais e empresas industriais. Então, a classificação de elementos como estoque, ele é importante para a gente entender a estrutura patrimonial da empresa dentro do circulante. Então, por isso que essa separação de créditos, estoques, ela é importante porque o estoque tem uma representatividade grande, além de que, dependendo se for uma indústria, ele vai ter estoque de almoxarifado, estoque de matéria-prima, estoque de produto pronto, estoque de produto para revenda. Então, é um volume grande de estoques que precisam ser evidenciados dentro da estrutura patrimonial. E os créditos, então, eles representam os outros tipos de direito. Só que a ideia de classificação é justamente para entender isso, né? Dinheiro é dinheiro, está no disponível. Créditos, eles vão ser recebidos dentro de um prazo. Estoque, ele precisa ser vendido, provavelmente ser concedido um prazo para depois ser recebido, né? Então, de uma certa forma, ele dá um nível de prazo de recebimento de uma operação para outra. E as despesas antecipadas, então, são aquelas despesas que, na verdade, não são dinheiros ou valores a serem recebidos, né? São valores que já foram pagos, que representam um direito de a empresa usufruir, né? Um exemplo clássico do seguro, né? Eu paguei o seguro antecipado, se eu tiver algum sinistro, eu vou ter o direito de usufruir esse valor que eu paguei de forma antecipada, né? Então, eu não vou receber dinheiro por isso, né? Eu vou ter o direito de usufruir caso tenha algum sinistro, ocorra algum problema. Então, essa classificação do ativo circulante, com base na Lei 6.404, é mais para ordenar os componentes patrimoniais. O principal é que siga aquilo que estava no slide anterior sobre os elementos que são classificados como ativo circulante. Bom, o que não é ativo circulante é ativo não circulante, né? E aí sim, aí o CPC ele fala, né? O CPC 26 fala que os não circulantes são os tangíveis, os intangíveis e os ativos financeiros de natureza de longo prazo. E aí aparece o quê? Realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O realizável a longo prazo, ele serve para registrar aqueles direitos semelhantes aos que estão no circulante, só que com prazo superior a 12 meses após a data do balanço, ou que não se enquadre naqueles elementos que nós definimos como circulantes. Então, tudo aquilo que for circulante, mas não esteja definido dentro daquele prazo, esteja um prazo superior, ou após o ciclo operacional, ele vai estar classificado como um realizável a longo prazo dentro do ativo não circulante. Os investimentos são aquelas participações em outras sociedades, né, que sejam de natureza permanente, seja com interesse de controle ou seja simplesmente com interesse de dividendos. Qualquer uma das duas formas são formas de participação em outra empresa que necessariamente pode não representar controle, mas representa a participação que a empresa tem na outra empresa. Então, geralmente é composto por ações e outros tipos de investimentos que a empresa faz, inclusive as propriedades para investimento, né, que entram no subgrupo de investimento, que são aquelas propriedades que a empresa adquire com interesse de alugar, né, de gerar um benefício com a sua manutenção. No imobilizado, né, vocês sabem que são aqueles bens corpóreos, né, então o imobilizado é um elemento muito importante porque ele mostra a estrutura física, né, que a empresa tem, e que de uma certa forma é a garantia, né, de que a empresa tem uma condição de dar suporte a todas as operações que ela faz, né. Então, todos os bens que têm existência física, a empresa não pretende se desfazer, ele é imobilizado. O intangível, da mesma forma, são aqueles bens também com existência física, mas que não têm existência física, mas que também a empresa não pretende se desfazer. Então, são aqueles elementos que a gente vê como bens, mas que não têm existência física, né? Então, por exemplo, software que tu adquire, que tu vai utilizar durante vários anos pela empresa, a marca que ela vai utilizar e outras coisas que a empresa pode comprar, adquirir de forma intangível, né, que dá o direito de ela explorar aquilo por algum tempo como um bem permanente da empresa. Importante ressaltar que esses elementos de imobilizado
e de intangível, eles sofrem depreciação, amortização e exaustão, né? A depreciação de bens, a amortização de direitos e a exaustão de reservas de exploração. Esses elementos de depreciação, amortização e exaustão, eles são importantes porque eles ajudam a trazer de uma forma mais real possível o valor dos bens, né? Vocês imaginem que eu tenho um conjunto de bens, que ele foi adquirido por um valor expressivo, e ele começa a ser usado, ser desgastado, né? E se ele não for depreciado, ele vai estar representando algo que não é verdadeiro, porque o bem ele perde valor com o tempo. E essa perda de valor vai ser, então, registrada por esses componentes, para que a gente possa enxergar de forma efetiva o valor do ativo. Porque a empresa que não faz a depreciação, ela não mostra a realidade da composição do seu ativo imobilizado. Então, assim, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês olhassem essa estrutura, né? Por mais que o CPC não diga que tenha que montar exatamente nesse formato, mas a partir do momento em que eu entendo a forma, o tamanho, a estrutura que o ativo deve ter, os seus grupos e subgrupos, a gente consegue entender aonde classificar cada elemento. Então, a essência de entender a estrutura do ativo é olhar um bem, um direito, um componente patrimonial ativo da empresa e saber classificar ele em um desses elementos que aparece aí na tela. Aí sim a gente tem todas as opções, ou seja, o elemento patrimonial, ou ele é ativo circulante, ou ele é não circulante, e ele vai estar dentro de algum desses subgrupos que aparecem nessa estrutura.